Bom dia a todos. Hoje nós vamos falar sobre o tratamento fora de domicílio, mais conhecido como TFD. Hoje o TFD da Secretaria Municipal de Saúde de Montes Claros. Então, o tratamento fora do domicílio é um atendimento de saúde a ser prestado pela Secretaria Municipal de Saúde à clientela do SUS quando forem esgotados todos os meios de tratamento no seu município de origem. Então, não é um tratamento que você faça quando você tiver vontade, quando você achar que o tratamento do seu município não é tão bom, que você gostaria de tratar, tem a cirurgia no seu município, mas que no município X é melhor, então eu quero tratar lá em São Paulo, eu quero ir para Barretos. Não é o caso, né? É um tratamento que você é encaminhado quando esgota todos os meios no seu município de origem. Então você vai passar por toda a atenção primária, secundária, você vai fazer todas as tentativas de possibilidades de tratamento na sua origem, e aí o seu município vai regular esse tratamento fora, tá? Hoje, o nosso núcleo, ele é um núcleo que faz parte da diretoria de regulação e a gente tem uma equipe, né? A nossa equipe é composta por mim, né, que sou assistente social, Maria Fernanda, eu sou a referência técnica do serviço. A gente tem também uma enfermeira, um médico perito e técnicas administrativas que vão fazer a avaliação dessas demandas, que vão atender os pacientes, que vão fazer o acolhimento humanizado, que vão prestar as orientações, e é um núcleo que funciona todo dentro deste núcleo. Ele regula o tratamento, ele vai disponibilizar o acesso desse paciente ao município de destino. Então, se for dentro do estado ou fora do estado, é um núcleo não só que vai regular a consulta, vai conseguir o atendimento, a consulta, a cirurgia, o exame, mas ele vai disponibilizar também o acesso para esse paciente àquele destino, o transporte adequado para que esse paciente ele tenha acesso a esse local de tratamento, e vai disponibilizar ajudas de custo para que esse paciente ele possa se alimentar ou permanecer nesse município de destino pelo período que for o tratamento necessário. Hoje, o tratamento fora do domicílio, ele se baseia principalmente, né, pela portaria 55 de 99, que é a portaria que ela dá início, né, e ela prevê a constituição do tratamento fora de domicílio. E aí a gente tem, no âmbito do Estado, as resoluções que amparam, né, a forma de agir do tratamento fora de domicílio, que é a Resolução 532 e o Manual de Procedimentos de Minas Gerais, também do ano 2000. E o tratamento fora de domicílio no âmbito do município tem um manual de procedimentos, né, que baseados nessas legislações que regulamentam também todos os procedimentos, o trabalho do serviço, do núcleo, no âmbito também da diretoria de regulação. O que é necessário para o paciente acessar o tratamento fora de domicílio? Como que isso é feito? Então, o importante é entender que o TFD ele é para tratamentos eletivos. O paciente ele está internado e ele quer conseguir uma internação em Belo Horizonte. Esse paciente é TFD? Não, porque o TFD ele é um tratamento eletivo. Eletivo é uma palavra-chave para esse tratamento.
é aquele paciente que pode dar entrada para uma cirurgia, para uma consulta, e que ele pode aguardar a fila, né? Porque vai ser regulado, tem tanto a fila de espera no nosso município, quanto também no município de destino, porque assim que a gente insere o paciente no sistema próprio de regulação do município de destino, esse paciente ele vai integrar uma fila conjunta com outros pacientes de outros municípios, né? Então vamos pensar em Belo Horizonte, que é o nosso local principal de encaminhamento, né? A nossa principal referência. Esse paciente, esse município, ele é referência não só para os pacientes de Montes Claros, ele é a referência para os pacientes também dos municípios de todas as macro-regiões. E é importante dizer que nós, de Montes Claros, o TFD de Montes Claros, nós vamos referenciar os pacientes do município de Montes Claros para os procedimentos de média complexidade, da microrregião para os procedimentos de alta complexidade, nos casos da micro Montes Claros, e em alguns casos de transplantes, igual os exames de transplante renal e de transplante e de alguns outros transplantes que precisam que os exames sejam realizados em Belo Horizonte, tais como histocompatibilidade, nós vamos referenciar de toda a Macronorte, dos 86 municípios da Macronorte. Então, o TFD de Montes Claros, ele vai fazer esse trabalho, ser essa referência, tanto para o próprio município, mas também para a micro e para a macro região. É importante dizer, então, sendo para um tratamento eletivo, que o paciente que tem uma necessidade de um serviço de urgência, não é o TFD que vai buscar. O paciente que precisa de um serviço de urgência, esse serviço ele vai ser em transferência de hospital para hospital, ou esse paciente ele vai buscar um pronto atendimento no município de destino, mas não é via TFD, porque obrigatoriamente o tratamento fora de domicílio ele deve ser eletivo. O município de destino ele tem que ter mais de 50 quilômetros. Então enquadra os municípios da zona rural? Nós temos zona rural que faz parte do município de Montes Claros, que tem muito mais de 50 quilômetros de distância, aqui da nossa zona urbana, mas não enquadra. É 50 quilômetros fora do município, não enquadra zona rural. Então, um paciente que está dentro, que faz parte, é munícipe de Montes Claros, ele faz parte do município de Montes Claros, mas mora numa zona rural que tenha 100 quilômetros de distância, por exemplo, 80 quilômetros de distância e precisa acessar um serviço em Montes Claros, por exemplo, fazer uma quimioterapia, uma radioterapia, não é o TFD que ele tem que buscar. Ele vai buscar um transporte sanitário eletivo, ele vai buscar uma outra forma de apoio, mas não é o TFD, porque ele não está tratando fora do município, ele está tratando no seu município de origem. E isso é muito importante que a gente coloque, essa observação ela é muito importante. Outra questão que a gente deve observar é que esse paciente ele deve ser encaminhado por médico do SUS. Ele tem que vir, como a gente fala, que ele tem que esgotar todos os meios de tratamento no seu município de origem, então ele tem que passar pelo seu médico assistente ou pela equipe do SUS, para esgotar todos os atendimentos, tudo que pode ser feito dentro do seu município de origem, no âmbito do SUS, tá? Para depois ser encaminhado. Então, é por isso que esse encaminhamento ele precisa ser feito pelo médico do SUS. Preferencialmente que fosse feito pelo especialista, para saber se foi realmente esgotado todas as possibilidades. Mas não é obrigatório. O médico do PSF ele pode fazer o encaminhamento
né? Não há necessidade de que seja hoje um especialista. O médico assistente, ele tem que indicar no formulário próprio, em campo próprio, se esse paciente ele precisa de um acompanhante, qual é o transporte necessário que esse paciente ele vai necessitar, por quê? Todo o recurso, todo o tratamento que é liberado para esse paciente, ele é avaliando a indicação do médico. E a necessidade de acompanhante, ela deve considerar critérios clínicos, né? Não é a vontade do paciente que ele tenha de ir acompanhado, né? Então, menores de 18 anos e maiores de 60, eles têm, né, o direito ao acompanhante, independente da questão clínica, né, respaldadas pela legislação. E no meio dessa faixa etária aí, ela tem que ser indicada por critérios clínicos. Então, é um paciente que ele depende de um cuidado, ele depende de um cuidador, né? Uma pessoa que, ainda que esse critério, né, de acompanhante, ele tenha critérios sociais ou também, né, um suporte, mas essa necessidade de acompanhante, ela tem que estar bem justificada. E o transporte necessário, mais na frente a gente vai falar quais os transportes que a gente tem hoje disponibilizados no município de Montes Claros, mas é o médico que está na ponta, a gente parte do pressuposto que é o médico que indica esse tratamento, que o médico que está na ponta, que acompanhou esse paciente, é que ele sabe a melhor forma, se esse paciente ele dá conta de ir num transporte rodoviário, ou se esse paciente ele precisa deambular, ele não dá conta de deambular, ou se ele precisa ir em decúbito, né? Se ele precisa viajar deitado, ou se ele tem algum risco de ter alguma insuficiência, alguma intercorrência no meio do caminho. Então, é o médico que está na ponta que vai fazer a melhor avaliação desse paciente. O tratamento indicado, ele deve ser realizado em unidade do SUS. Não é em qualquer local. O exame que esse paciente precisa só existe em Belo Horizonte e só existe particular. Então, infelizmente, esse não é um exame, não é um tratamento que ele vai ser amparado pelo TFD, porque o TFD ele não é só a disponibilização do transporte, não é só, a gente não tem ônibus, como acontece na maioria dos municípios vizinhos, a gente não tem ônibus que vão o tempo inteiro se deslocando para outros municípios, que é só adequar esses pacientes. Cada recurso ele é disponibilizado individualmente, nominalmente, para cada beneficiário. Então, ele deve seguir todos os preceitos e as normas que regem o tratamento fora do domicílio. E uma delas é de que, tanto na origem quanto no destino, esse tratamento ele deve ser realizado em unidades do SUS. Ele deve ser realizado integralmente pelo SUS. Tratamentos particulares, tratamentos por plano de saúde, eles não são amparados para receber ajuda de custo, transporte do tratamento fora de domicílio. Os pacientes que permanecem internados, eles não têm direito à ajuda de custo. O que quer dizer isso? Que o paciente que ele vai para um tratamento e ele chega lá e ele fica no hospital, ele nesse período ele não vai receber essa ajuda de custo, ele vai receber alimentação, ele não vai ter custo com hospedagem, porque tudo isso ele vai receber do próprio hospital. Mas tem situações específicas, né, que um paciente ele vai e interna numa UTI, por exemplo.
E nesse caso, o paciente ele não tem direito a acompanhante. Então, ele não pode ficar com o acompanhante dentro do hospital. Aí, esse acompanhante ele tem o direito de receber, né, ajudas de custo, que é pagas, né, conforme os preceitos do SUS. E aí, o acompanhante ele vai ter o direito de receber, mas não o paciente que está internado. Então, hoje, quais são o que o paciente tem direito ao receber da entrada ao TFD? Então, o paciente ele recebe ajudas de custo e acesso integral ao seu transporte, ao seu traslado. Mas com direitos também é importante ressaltar que esse paciente ele tem deveres, né? O paciente, quando ele recebe valores, eles recebem em conta corrente, né? Ao dar entrada, ele precisa apresentar uma conta corrente, porque ele vai receber esse recurso nominalmente. Tem que ser em nome do paciente, não pode ser em nome de terceiros. E quando ele recebe esse valor, ele precisa prestar contas, como qualquer recurso do SUS que a gente tenha, né? Tudo que é do SUS a gente precisa prestar contas. No TFD também esse paciente ele precisa prestar contas. Então, o paciente ele recebe a ajuda de custo e o acesso ao transporte, ele precisa prestar contas, né, com as passagens e com os relatórios médicos. Hoje, o valor que o município paga por pessoa, então aí é paciente e acompanhante, né, sem pernoite é R$ 15 e com pernoite R$ 35. É importante observar, né, que os códigos de procedimentos do SUS, eles não têm uma alteração há muitos anos. Então, esse valor ele já é complementado hoje pelo município de Montes Claros. Não é um valor que é previsto pelo SUS. Hoje o SUS ele prevê 8 e alguma coisa no valor sem pernoite e R$ 24 no valor com pernoite. Então, o município já tem uma complementação aí. O paciente que viaja hoje com pernoite, um paciente que vai para Belo Horizonte, né, que fica de um dia para o outro, ele, com acompanhante, eles recebem uma ajuda de custo de R$ 70. Os transportes, ele recebe integralmente, né? Então, a gente tem alguns tipos de transportes que são disponibilizados e conforme eu informei, né, lá atrás, esses transportes eles têm que ser indicados conforme a avaliação clínica do médico assistente. O nosso transporte hoje, a via de regra, o habitual, que é o transporte rodoviário, ele é por meio de ônibus rodoviário simples, convencional, né? A gente disponibiliza o valor integral das passagens em conta corrente, né, do paciente, né, ou do paciente, né, do beneficiário. Ou então a gente pode disponibilizar ambulância. Essa ambulância simples, ambulância tipo A, ela pode ser hoje, em decorrência da questão clínica, ter a necessidade de um acompanhante técnico de enfermagem, ou esse paciente ele pode precisar de um oxigênio, ou as duas coisas. Isso ele vai ser descrito lá na solicitação de transporte e vai ser providenciado pelo município. Além do ônibus e da ambulância, nós temos também o transporte aéreo, que também é eliminadas todas as outras possibilidades, né? É só nos casos de exceção em que o paciente ele não tem condições de viajar por nenhum dos outros meios e com justificativa clínica, né? Então tem que ser muito bem justificado qual é a necessidade do transporte aéreo. Nós temos também a ambulância UTI móvel, que é a ambulância tipo D.
para os pacientes também que não têm condições de transporte em outro tipo, né, de ambulância, precisa de um acompanhamento de médico, que tem riscos, né, outros riscos envolvidos, né, no acesso ao seu tratamento, e que seja essencial que esse paciente ele viaje em ambulância tipo D, ambulância UTI móvel. E esses eram originalmente os transportes autorizados. Em decorrência do Covid, foi feita uma nota técnica autorizando a liberação de combustível para viagem em carro pessoal. Essa nota, ela ainda permanece, essa autorização ela ainda permanece, ela ainda está em validade. Então, até o momento, quem tem a possibilidade de viajar, né, que tenha carro próprio, que tenha condições de viajar de carro, então é liberado o valor de combustível, tem, né, é feito um cálculo para liberar o combustível e mais a liberação de pedágios. Então, o paciente tem hoje essas possibilidades de transporte para acessar o seu município de destino de tratamento. Considerando aí que hoje a gente manda principalmente para Belo Horizonte, mas a gente tem pacientes que acessam também em São Paulo, né, tratamentos fora do estado. Nós temos pacientes que vão para Santa Catarina. São raros os pacientes, são raros os casos, mas nós temos Rio de Janeiro, Brasília, Janaúba, que é bem aqui mais próximo. Então, cada uma dessas situações ela será considerada e a indicação ela deve ser feita. Tá? Como que se dá os agendamentos do TFD? Não é para qualquer lugar que o paciente ele pode ser encaminhado. Então, o paciente ele quer tratar em São Paulo. Ele ouviu dizer que o tratamento oncológico X é muito melhor em São Paulo e ele gostaria que fosse lá ao invés de Belo Horizonte. Mas não é assim que funciona o serviço de regulação. Ele funciona conforme uma pactuação. Então, o serviço ele deve ser encaminhado conforme legislação para o município mais próximo onde tenha o serviço. Então, se a referência do tratamento é em Belo Horizonte, nós vamos encaminhar esse paciente para Belo Horizonte. Nós temos outras referências de serviço em reabilitação oftalmológica, por exemplo, que a referência é Janaúba. Os pacientes que reabilitação oftalmológica, eles vão ser encaminhados para o Janaúba, né? Baixa visão, né? E reabilitação, próteses. Então, todas essas questões, elas devem ser consideradas e o paciente ele tem que estar ciente e orientado de que ele não vai para qualquer lugar que seja do seu interesse, mas para o lugar que oferte o serviço, a cirurgia, o tratamento que ele necessite, tá? E esse serviço ele ocorre conforme regulação e pactuação. Então, a mesma coisa, ela se dá no tratamento dentro de Montes Claros. Não é porque existe um tratamento em Belo Horizonte ou outro município que o paciente ele pode ser encaminhado. Se o tratamento existir em Montes Claros, é aqui que esse paciente deve ser tratado. Ainda que esse tratamento ele não exista no seu município de origem, não é só por não ter o tratamento, vamos supor que no momento não tem prestador, não tem quem faça a cirurgia que aquele paciente precise, não tem aquele especialista. Não é só por essa situação que a gente consegue encaminhar o paciente para fora do seu domicílio para tratar, porque esse tratamento ele se dá conforme pactuação. Então, o município de destino
tanto dentro como fora do estado, ele já tem uma previsão de tratamentos. Quais os tratamentos que devem ser realizados no seu município de origem, quais devem ser realizados, quais está fora do tipo de tratamento a ser ofertado naquele município, né? Montes Claros, por exemplo, é um município de gestão plena. É um município que tem diversos hospitais, é um município que oferta os tratamentos de média complexidade. Então, as cirurgias de média complexidade, elas devem ser realizadas em Montes Claros. E Montes Claros é referência para esse tipo de cirurgia, para esse tipo de tratamento, para os municípios que não são gestão plena do seu entorno. Então, para os municípios que fazem parte da Macronorte. Então, hoje, Montes Claros ela é referência para esse tipo de serviço. São os outros municípios que mandam para cá. Então tem uma cirurgia de média complexidade e eu quero mandar essa cirurgia para Belo Horizonte. Infelizmente não é dessa forma. A gente não consegue mandar porque não tem um prestador ou porque é da vontade daquele paciente de tratar lá. A gente porque esse tratamento ele se dá conforme pactuação e a pactuação desse tipo de cirurgia ela ainda está no nosso município. O paciente ele é encaminhado para o município de referência. Então, como eu disse, nós somos referência para esse tipo de cirurgia para uma boa parte, né, para a maioria dos nossos municípios que compõem a Macronorte, da mesma forma que Montes Claros, Belo Horizonte é referência para Montes Claros e para o estado, para as demais macro-regiões, em outras cirurgias de média e alta complexidade, mas de maior minúcia, de maior complexidade e que não podem ser realizadas no seu município de origem. Então, os municípios que são gestão plena de atenção básica têm que providenciar o agendamento e arcar com os custos de passagem e ajuda de custo. Então, Montes Claros, que é gestão plena da assistência, vai tanto fazer a regulação desse serviço, né? Nós vamos não só providenciar o agendamento, como também liberar as passagens, providenciar o acesso desse paciente àquele serviço, como liberar recursos suficientes para essa ajuda de custo, tal como é previsto em legislação. Os municípios que não são gestão plena, eles vão direcionar à Secretaria Regional de Saúde. Então, é a SES que vai providenciar esse agendamento. Hoje, em Belo Horizonte, e com o novo sistema em Belo Horizonte, isso está sendo direcionado às micro-regiões e macro-regiões, como Montes Claros faz para a micro Montes Claros e para a Macronorte nos casos de transplantes. Aqui são as documentações que o paciente ele deve apresentar, né? Os formulários, documentação, todos os documentos, encaminhamento, AIH. Aí fica aqui o exemplo, né, das documentações que devem ser apresentadas pelo paciente. Esse paciente, é importante dizer que ele precisa ser munícipe de Montes Claros. O paciente ele é de um outro município, mas apresentou documentação de Montes Claros, ou ele buscou o TFD de Montes Claros, porque ele precisa tratar, principalmente quando vem encaminhado dos hospitais, quando o paciente ele é atendido nos hospitais, às vezes ele ou dá um endereço da região, né, de Montes Claros, fica como se fosse morador de Montes Claros, né?
é importante que esse paciente ele busque o TFD do seu município de origem, né? E Montes Claros eles vai encaminhar somente os moradores de Montes Claros. Quanto à ajuda de custo e TFD, e a regulação que é feita dos municípios de microrregião, elas devem ser encaminhadas via secretaria. Então, Montes Claros faz o agendamento da microrregião para alta complexidade. É o paciente de Mirabela, é o paciente de Juramento que vai vir aqui trazer a documentação dele para a gente encaminhar para fora? Não, ele vai procurar a Secretaria de Saúde do seu município de origem e a Secretaria do seu município de origem vai encaminhar para o TFD de Montes Claros, que vai encaminhar para Belo Horizonte. Então, ele é feito sempre de secretaria para secretaria. Esse é o formulário que o paciente deve apresentar, que o médico deve preencher, né, no SUS, contendo essas informações. É bem importante atentar, né, para o histórico do paciente e indicar, como está aí no item 22, qual é o tratamento, qual é o exame indicado para esse paciente realizar fora do seu município de origem, tá? O que esse paciente está buscando naquele município de destino? O que esse paciente precisa, qual é o tratamento que ele precisa realizar fora do seu município de origem? E esses itens eles são muito importantes e precisam ser bem justificados. Por que não é possível realizar esse tratamento na sua origem? E indicar se há necessidade de acompanhante e justificar o motivo, né? E qual é o transporte recomendável e por quê? É importante dizer também que esse paciente, né, ele vai apresentar esses formulários, mas que aqui na secretaria esse paciente vai passar por uma perícia, né, do médico revisor, né, nosso médico perito, tá? O paciente também ele vai pegar uma declaração da estratégia, informando que esse paciente ele reside na área de abrangência. O enfermeiro e o agente eles vão assinar esse documento justificando e salientando que esse paciente ele realmente reside nessa área de abrangência. E isso é muito importante, porque muito mais do que a gente gostaria, a gente tem essas questões, né, dos pacientes apresentarem documentações que não são da sua origem, paciente apresentar documento de outro município que não é o qual ele realmente mora. E eu agradeço a atenção de vocês. Obrigada.